Hi, my dear students, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos ver o verbo have, tá? O que é esse verbo have em inglês? Na apostila da página 11 de vocês, nessa apostila de vocês, na página 11, nós temos aqui o verbo have. O que significa esse verbo have? Em primeiro lugar, ele funciona como verbo principal, né? Aqui nessa unidade, aqui nesse conteúdo. Ele também pode funcionar como, além de verbo principal, como verbo auxiliar. Mas aqui nós vamos falar hoje ele funcionando como verbo principal, ou seja, é ele que vai indicar a ação. Então, qual seria essa ação? Esse verbo have, ele tem o sentido de ter, possuir algo, ou o sentido de ter necessidade de fazer alguma coisa. Exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho 2 irmãos. I have 2 brothers. Agora vou falar que eu tenho necessidade de fazer algo. I have to go home. Eu tenho que ir para casa. I have to go home. Eu tenho que estudar inglês. I have to study English. Eu tenho que estudar inglês. I have to study English. Então esse have pode ser no sentido de possuir algo, de ter algo, ou no sentido de ter que fazer alguma coisa, ter a necessidade de fazer algo, tá? Esse verbo have, ele também pode mudar. Por que ele pode mudar? Porque ele é um verbo irregular. Por exemplo, alguns pronomes como I, you, we ou they, esse verbo é have. Ele vai continuar tendo o mesmo sentido para she, he ou it, para essas 3 pessoas, tá? Por que ele vai mudar para she, he ou it? Ele vai passar a ser has. Por que ele muda? Ele fica she has, he has, it has. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular. Então, se for falar de she, he ou it, eu uso has. Se for falar das outras pessoas, tanto do singular quanto do plural, eu uso have. Tá? No exemplo aqui da apostila de vocês. I have, eu tenho. You have, você tem. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Quando eu uso para coisas ou animais, it has. Nós temos we have. Vocês têm you have. Eles têm they have. Agora, na forma interrogativa, esse verbo ele funciona como principal, have. Aí eu vou ter que ter um indicador de tempo para dizer em que tempo. No presente, por exemplo. Então, no presente eu vou dizer um indicador. O que seria esse indicador? Um auxiliar, um verbo que vai do lado dele. Então, eu uso do. Do ou does. Por que essas 2 palavrinhas, do ou does? Eles são auxiliares do tempo presente. Ele vai na forma interrogativa quando eu uso o verbo have. Exemplo, eu vou falar para vocês assim, eu tenho, do I have? Você tem, do you I have? Ele tem, aí eu já vou usar uma forma diferente. Para he, she ou it, eu vou usar does, certo? É forma interrogativa. Na forma afirmativa, eu não usei para she, he ou it, eu não usei has. He has, she has, it has. Quando eu for usar a forma interrogativa, eu vou usar does he, does she, it, does it. Então, usei does. Aí, como que vai ficar o verbo have? Será que ele vai ser has ou ele vai ser have? Ele vai ser have. Por quê, professora? Vai ficar assim, ó. Does he have? Does she have? Does it have? Porque eu usei um indicador de tempo. Lembra que eu falei que ele é um auxiliar de tempo no presente? Se eu uso essa palavrinha do ou does, o verbo ele volta a ser como era antes, na forma infinitiva. Qual é a forma infinitiva do verbo ter? Have. Aí, quando eu uso does na pergunta, ele vai voltar a ser have. Does he have? Does she have? Does it have?
ok? Como é que vai ficar isso na forma para we, you e they? Do we have? Do you have? Do they have? Aí na forma negativa, I don't have. You don't have. Eu estou negando, eu estou usando o indicador de tempo do ou does, coloco not e ponho o verbo have. Então, só que ele não põe o do not, eu ponho don't, é a forma contracta. Does not, eu uso doesn't, é a forma contracta. Se vocês olharem na apostila, vocês vão ver lá, tá? Então vai ficar I don't have, you don't have, he doesn't have. Lembra que se eu falei que na interrogativa ele está she, he ou it, ele está does, na forma negativa vai ser he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have, certo? O verbo have continua have, ele não vai para has, só na forma afirmativa, ok? We don't have, you don't have e they don't have. Então, só para resumir, quando o verbo have, ele muda para she, he ou it na forma afirmativa. Na forma interrogativa, eu vou usar do ou does. E o verbo have, ele continua have, independente de qual seja a pessoa. O que vai mudar aí? Vai mudar de do, vai ser does. Does para she, he ou it, certo? Na negativa, does not, vai ficar doesn't. Do not, don't. Então, para I, you, we ou they, eu uso do. Então, vai ser don't, né? Do not, don't. Para she, he ou it, é does not. Então, vai ser doesn't, ok? Boa sorte. Vocês vão fazer o exercício da página 11, tá? E qualquer dúvida, pode me ligar pelo WhatsApp, ou fazer perguntas, ou ligar pelo telefone, tá bom? Pelo celular, melhor falando. Liguem se tiver dúvida. Mas não esqueçam, tentem, façam, se dediquem. Bye, bye!